João capítulo 4, versículo 19, João vai falar: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Somente esse versículo. No capítulo 4, João vai nos falar sobre os falsos profetas. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa última semana, que ele já estava revelando, é de se iniciar a palavra falando: se você tem dedicado o seu tempo a Cristo, se você se colocou nessa noite disposto a ouvir a palavra do Senhor, se você veio até aqui com o coração quebrantado e aberto para receber o que ele tinha para falar, devo te dizer que não se sinta privilegiado como se esse mérito fosse seu, mas entenda que se hoje você está aqui, foi porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, não pelo que você merece, não pelo que você é, mas porque o Senhor que te conhece desde o ventre te escolheu e planejou a cada momento da sua vida. Nessa noite, se você está aqui e ainda tem disponibilidade de glorificá-lo, se ainda tem disponibilidade de viver uma vida de adoração, se nessa noite você tem disponibilidade de abrir o seu coração a Deus, entenda, não é pelo que você pode fazer, pelo que você consegue, por aquilo que você quer, é única e exclusivamente pela misericórdia do Senhor. Se você o conhece, se você sabe quem é o Jeová, a qual a igreja prega, a qual os cristãos pregam, entendam, é porque ele conheceu a você primeiro. Se ele não tivesse te chamado, não há como, na sua essência pecaminosa, sendo nós, filhos de Adão, filhos do pecado, desde a nossa iniciação já pecaminosa, não haveria como, na nossa própria essência, reconhecermos a glória e misericórdia do Senhor. Se nessa noite você veio até aqui, se você ainda consegue abrir a sua boca e glorificar ao Senhor, ou se ainda no seu coração existe uma chama de o adorar, é porque o Espírito Santo de Deus tem te tocado dia após dia, constantemente, momento após momento. Não existe possibilidade de uma igreja que vive apenas pela própria vontade, porque a vontade carnal, a vontade humana, é uma vontade que retira Deus do centro da própria vida, é uma vontade que se baseia nas próprias vontades, é uma vontade que se baseia nos próprios desejos, naquilo que mais lhe agrada, naquilo que mais glorifica a si próprio, naquilo que mais lhe engrandece. Mas se nessa noite você ciente que o Espírito Santo de Deus é um Espírito Santo exclusivo, que exige renúncia, que exige renegação, que exige em sua palavra e fala: aquele que quiser vir após mim, primeiramente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que fala, negue-se a si mesmo, está dizendo: no seu coração você tem vontades das quais não me agradam e eu retiro. Os seus medos lança sobre mim, porque eu retiro todas as suas ansiedades. A palavra do Senhor vai falar: lança sobre ele todas as vossas ansiedades. Também fala no Antigo Testamento: entregue seus caminhos ao Senhor e do mais ele fará. Nunca houve na Bíblia relato de um apenas que confiou no Senhor e que não foi correspondido. Nós vemos na passagem de Jesus, ainda na terra, no seu ministério, nos 3 anos, ao qual esteve aqui curando, exercendo e glorificando o seu próprio nome, engrandecendo o seu próprio nome através de sinais maravilhosos, de muito da sua misericórdia. Não houve um sequer que chegou no caminho de Jesus disposto a receber da sua atenção e saiu decepcionado. Até mesmo a mulher, a qual a passagem dela fica em torno de 4, 6 versículos, ela chega a Jesus e fala: Senhor, a minha filha está endemoniada. E ainda quando ela chega nisso, os discípulos falam: despede-a, manda ela embora. Acredito eu que eles já estavam cansados. Caminhar com Jesus era um caminho de renegação, de negação e principalmente de muito esforço, porque viver com um homem que tinha potencial, que podia curar a tanta gente, gastava muita energia também no servi-lo, porque servir a Jesus era cansativo, e é até hoje, mas de uma forma diferente. E ali os discípulos falam: despede. A resposta de Jesus para ela é: não acha errado que eu tire dos meus filhos e deite aos cachorrinhos? E ela responde a ele: até mesmo os cachorrinhos recebem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela sabia que precisava de um milagre. Ela sabia que ele poderia fornecer um milagre. Uma migalha da sua glória era suficiente para curá-la. Uma migalha da sua glória era suficiente para tocar e transformar todo aquele cenário. Ela não precisou levar a sua filha até lá. Ela não precisou fazer como Jairo, que o levou até a sua casa, onde Jesus chamou Talita de volta à vida. Não. Ela chegou a Jesus e, apresentando aquela filha, naquele momento ela foi curada. Assim como o cego, ao qual Jesus passou lama nos seus olhos, no momento em que ele passou a lama nos olhos daquele cego, ele já estava curado. Mas o processo necessitava que ele fosse até o rio para lavar os olhos e voltar a enxergar. Durante a Bíblia toda nós vamos vendo Jesus fazendo milagres e mais milagres sendo feitos de formas diferentes, sendo feitos de formas personalizadas a cada um. No mesmo momento, em simultâneo que lemos ao que Jairo queria que a sua filha fosse curada, e ele pedia
que Jesus fosse até a casa dele e em meio a tudo isso a filha dele acaba falecendo. A mulher que chegou lá, ela não pediu nada. Ela chegou com fé, ela foi intencional. Quem estava ao redor de Jesus, muito provavelmente naquele cenário, também precisava de alguma coisa, de alguma providência, de algum milagre. Mas ela foi intencional, ela chegou em Jesus, ela sabia que se ela tocasse na orla do vestido dele, na barra do vestido dele, um fio que fosse dele sairia a virtude, o milagre se concretizaria. Naquele momento ela não temeu. Mas entenda, se você como esta mulher veio até aqui, foi porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Porque a nossa carnalidade é acreditar na palavra que vem de homens. A nossa carnalidade insiste em acreditar nas nossas próprias vontades, insiste em acreditar naquilo que nós pensamos sobre nós mesmos e sobre as nossas circunstâncias, insiste em acreditar que Deus não tinha errado nunca até chegar na nossa história, que Deus não tinha se confundido nunca até chegar na nossa história, que o cenário fez com que a promessa fosse mudada, que o cenário fez com que a promessa fosse anulada, ainda que saibamos, e vendo outras histórias, temos testemunho diretos, principalmente na Bíblia, de que ele sabia e sabe, desde o início até o fim. Jeová Jireh sabe de tudo aquilo que há, que houve e que haverá. Ainda assim, insistimos em acreditar que porque o cenário está difícil, a promessa foi cancelada. Insistimos em acreditar que porque o tempo está difícil, a promessa foi cancelada. Insistimos em acreditar porque as circunstâncias não estão favoráveis, a promessa foi cancelada. Mas entenda, quando Jesus falou para os discípulos para atravessar o mar, ele sabia que teria tempestade, mas ele sabia também que mediante a própria voz, todo aquele mar se acalmaria. E ciente disso, ele também sabia do desespero dos discípulos, mas ele esperou que eles fossem chamar. Ele estava dormindo. O exemplo de Cristo é muito lindo, porque enquanto ele está acordado, ele está vivendo uma vida de oração e de intimidade. E enquanto ele está em momentos de tempestade, ele está dormindo. Por quê? Porque está preenchido, ele sabe a intimidade que tem com o Pai. Quando Jesus levanta e vai lá e pergunta onde está a sua fé, é um cenário excelente para qualquer ministração. Porque é como se ele lá se falasse, você sabe que até o mar fui eu quem fez. Mas quando o mar se levanta contra você, você acha que eu não vou fazer nada. Quando os discípulos se desesperam em outro cenário, porque Jesus não estava no barco neste momento, Jesus vem por sobre as águas. E chama para que caminhe junto. E enquanto o discípulo olhava para Jesus, ele caminhava firme, os pés deles eram firmados. Mas quando ele passou a olhar para a tempestade, para a instabilidade do mar, para a fraqueza do barco, para a própria fraqueza, ali ele começou a cair. A pergunta de Jesus é sempre muito latente e muito ardente a todos nós. Aonde está a sua fé? Por que achar que o silêncio de Jesus significa que ele não está fazendo mais nada? Sim, nós vemos desde Gênesis que a voz de Deus chamou o mundo à existência, foi mediante a voz. Mas nós vemos também na história da mulher que estava sofrendo com essa hemorragia. Jesus não falou nada. Ela tocou nele. Ela tocou e mediante aquele toque saiu virtude e houve cura. Ele sabia que ela tocou nele. Por ela sairia, ela não teria contado. Talvez até mesmo choque, porque ainda mediante fé nós ficamos, como que isso aconteceu? Ou maior, como que isso acontecerá? Jesus chega ao paralítico que estava na beira do rio e pergunta para ele se ele queria voltar a andar. E ele responde, a minha vez passou. Eu não consigo chegar até o rio. Quando o anjo balança as águas, eu não consigo chegar. Não há quem me ajude. A resposta de Jesus não foi, hoje eu vou te ajudar, não. A resposta de Jesus foi, pega a tua cama e levanta. A resposta de Jesus foi, pega a tua cama e anda. A cama você vai levar, mas o rio você pode deixar. Nós ficamos esperando sinais miraculosos, maravilhosos de Jesus, por muitas vezes por insegurança, por falta de conhecê-lo. Porque quando estamos sensíveis ao Espírito Santo, ouvimos ele falar em todos os momentos, em todos os locais. E vemos o testemunho da glória dele sendo manifesto em nossas vidas em todo momento. Mas aí a gente começa a ter algumas dúvidas. Do tipo, o Senhor prometeu, mas está demorando. O Senhor falou que faria, mas ainda não fez. O Senhor falou que faria, mas agora parece que piorou. Tava ruim antes quando eu vim pedir. O Senhor prometeu e ele agora piorou. E a gente pensa, eu acho que Deus se esqueceu de mim. É como se chegássemos como um leproso. Eu sei que o Senhor pode, mas será que o Senhor quer? A promessa não foi anulada pelo tempo. A promessa não foi anulada pelas circunstâncias. A promessa não foi anulada pelo que Deus não fez, pelo que ainda Deus não fez. É que a palavra do Senhor vai falar quando aquele que recebeu de Deus sabedoria, nunca houve rei mais sábio que Salomão, fala, há um tempo para todas as coisas. O amadurecer é importante para a colheita.
Talvez você esteja querendo colher algo que ainda não está pronto, está amadurecendo, está crescendo. E a pressa de colher faz com que você ache que o plantio foi fracassado. Enquanto Deus responde, não, nada fracassou. Do meu controle nada saiu, saiu do seu entendimento, mas do meu controle nada saiu. Nada sai do meu controle, nada sai do controle de Deus, nada sai do controle daquele que prometeu. E em 1 João 4, o único versículo que lemos, Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. No versículo 19, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Entenda, se você sente vontade de adorar a Deus foi porque o Espírito Santo de Deus te conduziu. Não há em nós mérito algum, não há em nós valor algum se retirados da presença do Senhor. Um herói da fé fala, tudo que você vê de ruim em mim sou eu. O que você vê de bom é Cristo. Tudo aquilo que você vê de bom em mim, isto é Cristo. Não ache que você é uma excelente pessoa porque serve a Deus. Entenda, Ele te escolheu. Ele te trouxe. Viva mediante a isso, honrando e glorificando o nome dEle. Viva mediante a isso, sabendo que o que você acha que Ele desconhece, Ele planejou. Sabendo que você acha que não tem mais jeito, Ele não perdeu o controle, sabe o melhor momento para realizar, sabe quando realizar e como realizar. Você se dedicou a ouvir a palavra do Senhor, a estudar a palavra do Senhor, se dedicou a ficar firme na presença do Senhor. Entenda, foi porque Ele te tocou. Não ache que nós, que estamos na igreja, que servimos a Cristo, que acreditamos em Cristo, fazemos tudo isso por mérito próprio. Não ache que a vontade de estudar a Bíblia vem de você. Não ache que a vontade de orar vem de você. Comece a notar quando o Espírito Santo te chama. Se hoje você teve vontade de orar, foi porque o Espírito Santo de Deus te chamou. Mas se hoje você não teve vontade e orou mesmo assim, foi porque o Espírito Santo de Deus já te ensinou que espiritualidade não é sobre vontade. Oração é sempre uma luta que deve ser travada. Não pelo que nós queremos fazer, mas pelo que nós precisamos fazer. Não há como ser cristão sem ter um diálogo com Deus. Não há como ser cristão sem ter intimidade com Deus. Na oração você apresenta para Deus, na oração Deus vai te transformando, na palavra Ele vai te respondendo. Viva uma vida de adoração que se inicia na oração, que passa pela palavra, que segue no louvor, mas principalmente que em todos os ambientes você seja um verdadeiro adorador. Um adorador que engrandece o nome do Senhor, que tem um bom testemunho, que engrandece e glorifica Ele em todos os momentos, que não tem medo do que podem achar por você ser um adorador. Adorar a Deus é um peso. Jesus fala, carregue a sua cruz. O peso de adorar a Deus é o peso de renunciar constantemente às suas vontades e à sua carne. Mas é também o alívio que vem da paz que excede a todo entendimento. Entenda, se hoje você está aqui, foi intencional. Deus tinha algo a você. Mas está na hora de você entregar a Deus o que você tem a entregá-lo, o seu coração em totalidade. Não existe servir a Cristo parcialmente. Não existe servir a Cristo mais ou menos. Servir a Cristo só até onde convém, só até onde não dói. Isso não é servir a Cristo, isso é criar para si um Deus e servi-lo. Talvez você realmente esteja vivendo uma vida de adoração, adoração a si próprio, adoração a si mesmo. Talvez um dia você até viveu uma vida de adoração, mas como é a carta aos Efésios, lembra-te de onde caiu e volte. Lembra-te onde deixou e volte. O Senhor corrige aqueles que ama, é o que fala em Provérbios 3:12. O Senhor corrige aqueles que ama. E às vezes nós encaramos a correção de Deus como um motivo para ir embora. Fui rejeitado, fui renegado, Deus não me ama mais. Enquanto o que Ele está fazendo é o maior ato de amor. Enquanto você estiver sob correção divina, sob orientação divina, é sinal de que Deus ainda está aqui. E entenda, Ele não vai sair. Enquanto você estiver sensível aos ouvidos dele, você terá correções, orientações, mas principalmente sustentação. A sustentação que provém de Deus vale a pena todo o resto. Todas as renúncias, todas as dores. Porque a paz que excede a todo entendimento foi aquela que justificou a oração de Jesus momentos antes do Calvário. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja a minha, mas a sua vontade. E a própria palavra do Senhor vai complementar isso. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém?